Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos mais uma partida aqui do torneio Chessable e aqui nas quartas de final, então, mais uma partida entre o americano Fabiano Caruana contra o Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada que é demais essa partida. O Caruana abre aqui com o peão da dama D4, o Magnus Carlsen responde com cavalinho F6, C4, E6, cavalo C3 e aqui bispo B4, a defesa Ninja Índia. Temos F3, D5, A3 atacando o bispo. E aqui praticamente forçando ele ou a perder um tempo, né, ou a capturar. Então temos bispo por C3, cheque, B por C3 e C5. C por D5, cavalo por D5, D por C5. Então aqui o Caruana está com um peão a mais temporariamente, mas o Magnus Carlsen segue agora com dama aqui em A5, batendo em alguns peões aqui na posição. Seguimos com E4 atacando o cavalo volta para F6 e agora bispo em E3. Então o Caruana se defendeu aqui, né? Tá protegendo aqui o peão de C5, o peão de C3 então agora pode ser capturado, mas o Magnus Carlsen prefere simplesmente seguir os princípios, aí os livros de Darroch, né? Por que ele não capturou, Rafael? Esse peão tá dando sopa aí, ainda vem com cheque, ataca o bispo, ataca a torre, né? Esse lance é maravilhoso. Na verdade não, aqui depois de rei F2, né, a dama fica mal colocada, as brancas ameaçam desenvolver aí o cavalo com um tempo, né? Então depois de, por exemplo, roque, cavalo em E2, e as brancas têm uma posição excelente. O fato do rei estar em F2 aí, ele está muito protegido, né? O peão aqui segurando as casas de E4 e de G4, e aqui as brancas teriam problema, as negras teriam problema de desenvolvimento, né? Então, por isso que aqui o Magnus Carlsen prefere simplesmente dar roque. A partida seguiu com A4 e agora cavalo de F em D7, pressionando o peão de C5. É interessante, né? Se você tiver que escolher um desses peões, olha que legal, o Magnus Carlsen está escolhendo o de C5 ao invés do de C3, né? Por quê? Porque o de C3 daria muito espaço para as brancas iam poder jogar muitas peças, desenvolver muitas peças com muitos tempos e ganhar muitos espaços, né? Então a partida aqui seguiu com rei em F2, cavalo por C5, o Magnus Carlsen então recupera o peão de C5 e não de C3, mantendo aqui, agora é ele que tem uma coluna semi-aberta, né, para jogar. Temos dama aqui em D6 e agora B6, protegendo o cavalo. Bispo em B5, olha só, aprisionou aqui a dama do Caruana, né? O Caruana aprisionou aqui a dama do Magnus Carlsen, né? Essa dama aí não tem muito futuro por enquanto. E aqui o Magnus Carlsen segue com o lance bispo em D7, né? Poxa, Rafael, o Magnus Carlsen não quer mesmo esse peão, por que ele não capturou em C3, vem com um tempo aqui sobre a torre e tudo mais? Mais uma vez, né? Aqui o Caruana teria cavalo em E2, conectando as torres, esse lance viria com um tempo aí sobre a dama, e aí depois de, por exemplo, dama em F6, bispo por C5, né, B por C5, as brancas teriam uma excelente posição. O Caruana poderia seguir aqui com torre de A em D1 e ficar com uma posição muito boa, domínio aí da coluna D, né? O Magnus Carlsen teria problema de desenvolvimento e tudo mais. Então por isso que o Magnus Carlsen aqui priorizou o desenvolvimento a ganhar o peão de C3, tá bom? Olha aí, muito boa lição aí para todo mundo. Bispo em D7 então pelo Magnus Carlsen, temos cavalo em E2 desenvolvendo, bispo por B5 e aqui então o Caruana faz o lance bispo por C5, um lance muito bacana, né? Notem que a partida seguiu com B por C5 e dama por C5 e agora o bispo aqui está cravado, né? Senão está caindo a dama. Muito legal a posição, a partida seguiu com cavalo em D7, atacando a dama, e aqui tivemos o lance dama por B5 pelo Caruana. Temos dama em C7, então aqui tudo igual, né? Em relação a peças menores. Aqui, no entanto, o Caruana ainda tem um peão a mais. A partida seguiu com torre de H em D1, cavalo em E5 e F4 atacando aí o cavalo. Cavalo em G4, cheque, rei F3, o rei valente aí do Caruana, cavalo em F6 e agora dama em E5. Por que não trocar as damas, né? Já que o rei está tão exposto, o Magnus Carlsen não quer de jeito nenhum trocar essas damas, faz dama em E7 e aqui torre em D4. O Caruana está com uma posição muito boa, né? Um peão a mais, as peças aí se soltando. O único problema do Caruana no momento é o rei exposto, mas não está tendo problemas
por enquanto. Torre de A em C8 foi jogado torre em B1, torre de F em D8, torre por D8, cheque, dama por D8 e dama D4. Tudo que o Caruana quer é trocar essas damas e ir para um final com um peão a mais. O Magnus Carlsen sabe disso e não gosta da ideia e faz dama C7 evitando as trocas. Temos torre D1 e agora H6, né? Dando aquela casa, um momento certo, né? Quando duas peças pesadas se enfileiram aqui, a fileira do fundo começa a ficar perigosa. Por que não jogar aí o lance H6? Temos G4, torre em E8, dama aqui em D6 pelo Caruana, mais uma vez tentando trocar. Nada disso, o Magnus Carlsen não quer trocar nada. Dama em C4, temos dama em B4 propondo mais uma vez as trocas. Dama em C8 falando de jeito nenhum. E aqui cavalo em G3 pelo Caruana. E5 pelo Magnus Carlsen, F5, torre D8. Temos torre por D8, cheque, dama por D8. E agora, por que o Magnus Carlsen trocou essas torres, né? É porque agora as brancas têm um defensor a menos. E a questão do rei exposto começa a ficar complicada. A partida seguiu com o rei em E2. Né? Então aqui, olha só, que triste lance, né? Abandonando aqui o peão de G4. Mas aqui o problema todo é que a dama está ameaçando entrar na posição, né? Em diversas casas. Então o Caruana prefere jogar com o rei em E2. Temos cavalo por G4 e finalmente então o Magnus Carlsen recupera o seu peão. Temos igualdade material no tabuleiro no momento. Cavalo em F1, A5, atacando a dama e parando o peão das brancas. Temos aqui dama em B5 e agora dama em H4. Um lance perigosíssimo. Magnus Carlsen, que estava com peão a menos, já vai ficar com peão a mais, né? Aqui a partida seguiu com cavalo em D2, dama por H2, cheque, rei em D3, dama G3, cheque, rei C2, cavalo E3, cheque. O problema do rei exposto, né, que era um probleminha tão pequenininho lá atrás, tá virando um problemão. A partida seguiu com rei B3, dama em E1, dama em D3, protegendo aí o cavalo, dama em D1, cheque, rei A2 e agora dama por A4, cheque. A posição do Caruana começa a desmoronar, rei em B2, cavalo G4, temos cavalo em B3, cavalo em F6, cavalo C5 atacando a dama, dama em C6 atacando o cavalo e pressionando também o peão central, temos dama em D8, cheque, rei H7 e dama em E7. Seguimos com dama em B5, cheque, rei C2 e agora A4, o Magnus Carlsen avança com esse peão passado perigosíssimo na coluna A. Dama por E5, A3 avançando rapidamente, cavalo em D3, mas depois de dama em A4, cheque. Nessa posição, o americano Fabiano Caruana, mais uma vez aí contra o Magnus Carlsen, abandona a partida, né? Puxa, o Caruana é o número 2 do mundo, mas é difícil para ele, né? É difícil ele encaixar uma vitória aí contra o Magnus Carlsen, é muito raro realmente. O Magnus Carlsen acaba sempre levando a melhor, né? Apesar da grande qualidade, do grande talento do Caruana, o número 2 do mundo. Mas aqui realmente não dá mais, depois desse cheque o peão aqui tá apoiado para a promoção, o rei tá numa fortalezinha aqui muito bonitinha, né? O próprio peão das brancas aqui atrapalhando e fechando aqui a diagonal. Então a posição é muito sólida aqui para as negras. Poderia continuar com rei B1, por exemplo, A2 cheque, rei A1, e aí dama em C2, né? Colocaria aí as brancas em muitos problemas, né? Dama B8, por exemplo, cavalo por E4, cavalo em E1, uma posição vitoriosa aqui, dama por C3, dá para jogar, né? E as pretas estão completamente ganhas, né? Rei por A2, dama por E1, e não precisa continuar a análise, né? Um cavalo e 2 peões a mais, um rei seguro contra um rei exposto, né? Então aqui acho que já dá para perceber que o Magnus Carlsen estava bem melhor, né? Vamos dar uma olhada no relatório e depois eu vou comentar onde é que o Caruana perdeu a mão, né? Mas olha só que maravilha, 96,9% de precisão aí para o Magnus Carlsen, 93,1% de precisão para o Caruana, é uma precisão muito forte. Mais uma vez o Magnus Carlsen acertando mais melhores lances aqui do que o Caruana. 5 imprecisões para o Magnus Carlsen e só, não errou nada, gafe, nada. E o Caruana um pouco menos preciso, né? 9 imprecisões e um erro. Vamos olhar esse erro, vamos ver, é muito sutil o erro. O Magnus Carlsen explorou muito bem, mas nem dá para imaginar que aquilo seria um erro, na verdade. O problema todo foi nessa posição. Aqui o Caruana com a dama atacada, né, e precisando recuperar a peça, estava com uma peça aqui, no caso a menos, né, o Caruana faz o natural dama por B5. O problema é que esse lance é errado segundo as engines, tá? Aqui deveria ser jogado peão por bispo, com a seguinte ideia, tá? Com a seguinte ideia. Claro, a dama está atacada, mas aqui a dama aqui do Magnus Carlsen também estaria atacada.
Se o Magnus Carlsen resolvesse seguir aqui com dama por torre, na ideia aí de continuar atacando aqui a torre do Caruana, o Caruana teria dama por F8 aqui, tá, pessoal? Então, assim, perdeu uma torre, né? Tá com a dama atacada, é melhor capturar uma torre também. Essa que é a lógica, tá? Então, depois de dama por F8, torre aqui por F8 ou até rei, talvez melhor, para manter a defesa do peão, viria torre por A1. E aqui a gente teria uma posição melhor para as brancas, né? Melhor para o Caruana, um peão a mais na posição, esses peões aqui, né, com possibilidade de subir, de avançar e tudo mais. Seria uma situação muito delicada aqui para as negras, né? Outra possibilidade aqui depois de A por B5, né, seria simplesmente as pretas tentarem jogar imediatamente cavalo aqui por dama, mas depois de torre por A5 também seria uma posição melhor para as brancas, um peão a mais, a questão toda do peão A7 sendo atacado, né? A facilidade de dobrar as torres, não agora, né, mas em algum momento. Então aqui poderia seguir, por exemplo, com torre de F aqui em C8, cavalo D4, enfim. As brancas vão jogando essa posição, vão colocar o cavalo aqui em C6, muito provavelmente, e vão jogando essa posição aqui tranquilamente com o peão a mais, tá? E outra possibilidade ainda, depois de A por B5, seria dama B6, né? Então aqui, depois de dama por B6, A por B6, torre de H aqui em D1, ameaçando trocar as torres e depois capturar o cavalo. As pretas poderiam aqui trocar as torres e essa seria até uma continuação um pouco mais equilibrada aí para as negras do que as demais variantes. Ainda assim, Caruana teria um peão a mais nesse final, né? No mínimo ele não conseguiria vencer o Magnus Carlsen aqui, talvez um empate, mas se fosse o Carlsen de brancas contra o Caruana, certamente seria uma vitória, né? Mas aqui a gente sabendo que o Carlsen sempre tira uns recursos, né? Uns coelhos da cartola, tira leite de pedra. Então aqui, no mínimo, o Caruana poderia ter um empate aqui numa posição como essa, né? Mas faltou isso. Faltou apenas essa, ao invés de jogar então dama por B5, jogar com o peão, né? Mas depois de dama por B5, realmente aqui o Carlsen foi jogando de forma esperta, né? Foi jogando de forma a evitar a troca das damas e explorar o rei exposto no futuro, né? Quem diria que ele conseguiria lances mais tarde explorar, né? Aqui o Carlsen foi muito esperto em não trocar essa dama de jeito nenhum, mas trocou a torre, porque a torre estava defendendo o rei, né? E agora, olha só como a coisa vai se complicando, né? Então aqui, olha só, mais uma vez o Carlsen vai trocar a outra torre, muito legal, o Carlsen troca as duas torres e agora parte para agressão para cima do rei exposto. É muita sabedoria, né? Muita experiência, muita inteligência, muito legal essa finalização aqui do Magnus Carlsen, tirando leite de pedra, né? De um final com peão a menos, Magnus Carlsen consegue desmoronar a posição aqui do americano Caruana, né? Incrível realmente, mais uma vez na posição final aqui. Dama 4, Caruana abandona. Legal demais, né? Eu gostei, espero que vocês também tenham gostado. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!